A gente vai ler um versículo só, mas eu queria contextualizar você. Quando Davi escreve isso aqui, provavelmente ele está preso em Gate. Gate era a cidade de Golias. Davi começa a ser perseguido pelos seus inimigos e no desespero, fugindo, ele acaba entrando na cidade de Gate. Ali ele é reconhecido, ele é preso. Talvez alguns de vocês se lembrem, ele se faz de louco. E aí o rei Aques acaba liberando. Mas provavelmente ele escreveu essas palavras enquanto ele estava preso nessa cidade, na cidade do seu maior inimigo. Ele encontra refúgio nessa cidade, olha que louco. Mas ele vai falando aqui para que o Senhor destrua os seus inimigos, que os inimigos estão atrás, estão ferozmente percorrendo e perseguindo Davi. Mas num determinado momento, o versículo 5, ele vai dizer: mas eu confio no teu constante amor, na tua salvação meu coração se alegra, cantarei ao Senhor. E ele vai falar assim, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, eu pus a minha confiança, não temerei. Davi podia dizer isso, apesar das circunstâncias, seus inimigos estavam ali, ele estava sendo perseguido, mas em um determinado momento ele coloca os olhos no Senhor, e porque ele conhece esse Deus, são tantos os textos que Davi escreve, dizendo: Rei meu, Deus meu, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a minha fortaleza. A relação de Davi com Deus era uma relação pessoal, ele não tinha um conhecimento simplesmente técnico de quem era Deus, não, ele tinha um conhecimento de experiência, de entender Deus como seu refúgio, a sua fortaleza, o seu rei, o seu Senhor. Então ele coloca os seus olhos em Deus e ele fala assim: o que me poderá fazer o homem? Quando ele olha para Deus, esse Deus tão grande, tão poderoso, tão imenso, e olha para os seus inimigos, ele fala: o que esses aí vão fazer comigo? Olha o tamanho do meu Deus. Por isso ele fala: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, pus a minha confiança, não temerei. Que me poderá fazer o simples mortal? Isso é fruto de alguém que tem relacionamento com Deus e que conhece a Deus, e que diante desse conhecimento de Deus, ele percebe que os seus problemas são pequenos. Mas a ênfase que eu quero dar a vocês nessa tarde é o versículo 8, que diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Versículo 8 do Salmo 56. Vocês encontraram? Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe no teu odre as minhas lágrimas no teu odre. E eu fiquei pensando, como Deus lida com as nossas lágrimas? NVI, isso mesmo. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Nós sabemos que lá no final, minhas irmãs, nós temos uma promessa: Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O ponto final na nossa vida é um lugar sem lágrimas, é um lugar sem dor, é um lugar sem noite. A própria glória do Senhor ilumina a cidade. Esse é o nosso destino final. Deus vai enxugar toda lágrima, mas como que Ele lida com as nossas lágrimas nos dias de hoje? E aí eu me lembro daquele texto de Ezequias. Lembram-se de Ezequias, um homem que fez uma reforma, abriu novamente as portas do templo, purificou tudo, consagrou tudo de novo, estabeleceu de novo o culto. Ele fez um avivamento, foi usado para que houvesse um avivamento na nação de Israel. Esse homem, depois de alguns anos, recebe uma palavra dizendo: arruma a tua casa, põe em ordem, porque o Senhor vai te levar. A Bíblia fala que ele virou o rosto para a parede e chorou. Foi Isaías que trouxe a palavra. Isaías saiu do palácio, está caminhando, e no meio do caminho, antes dele ir embora mesmo, Deus fala com ele: volta e fala para o rei Ezequias: ouvi o teu lamento e vi as tuas lágrimas. Deus está atento às nossas lágrimas. E agora Davi está dizendo que ele recolhe as nossas lágrimas num odre. O que a gente entende a respeito do odre? Uma bolsa de couro usada normalmente para armazenar líquidos. E na maioria dos registros em que aparece odre na Bíblia,
esse odre está relacionado ao armazenamento de vinho, porque a água, ela podia ser armazenada em outros recipientes, jarras de pedra, taças, barros, vasos de pedra, jarras de madeira, tudo isso poderia armazenar água. Agora o vinho, por causa da fermentação natural, precisava ser uma bolsa específica, no caso, uma bolsa de couro. Ela não se rompia com a fermentação. Então, a gente entende que o odre está relacionado ao vinho. Quando Deus fala que Ele está recolhendo as nossas lágrimas nesse odre, eu creio, minhas irmãs, que esse odre não está apenas armazenando, oh meu Deus, guardando, recolhendo, sei lá, que outro verbo que eu posso usar aqui, guardando as nossas lágrimas no odre. A intenção não é só essa, porque quando você coloca suco de uva dentro do odre, com o tempo, aquele suco vai se tornar vinho. Então, o odre, ele não é só uma bolsa para guardar o líquido, mas no caso do vinho, o odre se torna um ambiente de transformação. Eu creio nisso. Que Deus, Ele não somente vê as nossas lágrimas, registra no teu livro o meu lamento, não passa despercebido aos olhos de Deus o nosso sofrimento. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Salmo 113, o Senhor está assentado acima das nações, acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, que reina soberano nas alturas, mas que se inclina para contemplar o que acontece no céu e na terra? Nosso lamento e as nossas lágrimas não passam despercebidos diante de Deus. Deus não somente registra o teu sofrimento, mas Ele recolhe as suas lágrimas num ambiente de transformação. Sabe por quê? Porque Deus transforma a tristeza em alegria. E Ele está recolhendo as nossas lágrimas num odre para transformar a nossa tristeza em alegria. Eu creio nisso. Nós sabemos que foi assim na vida do apóstolo Paulo, como a gente citou aqui. Senhor, tira esse espinho na carne. Pai, está doendo. Senhor, tem misericórdia. Muda essa situação. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mudou a visão do apóstolo. E era um mensageiro de Satanás, meninas, vocês lembram? Era um mensageiro de Satanás. Acho que o diabo veio e pensou: agora eu vou acabar com o apóstolo, eu vou pôr esse espinho, vou enfraquecer, ele vai desanimar, e acabou o ministério. Aquilo que ele achou que era para destruir a vida do apóstolo, Deus usa para fortalecer aquele homem. Deus não mudou a situação da vida de Paulo nessa situação, né? Nesse caso, em muitas outras mudou, mas nesse caso não mudou, mas mudou o coração. Por isso eu me alegro nas fraquezas. A vida de Ana. Ana era uma mulher amargurada de espírito, a Bíblia diz. Havia um vácuo no coração de Ana, um buraco. Ela tinha um marido excelente, ela era amada, ela amava a Deus. Todo ano ela estava lá, num tempo de apostasia, onde todo mundo não estava nem se importando mais com o culto ao Senhor. Eucana e Ana estavam todos os anos ali, prestando culto em adoração a Deus. Ainda assim, era uma mulher amarga. Penina, a outra mulher de Eucana, zombava, humilhava, provocava. Mas Ana foi ao lugar certo, e a Bíblia diz que ela derramou a sua alma, no lugar certo. Deus entrou na vida de Ana, na história da vida de Ana. Você se lembra do que aconteceu? O sacerdote Eli acha que ela está embriagada, ele chega diante dela, repreende: mulher, aparta-te do vinho, e ela não toma aquele erro como um motivo para sair fora. Tipo, ela não saiu da igreja, vocês estão entendendo? Ana não guardou aquelas palavras. Foram erradas, mas Ana não hospedou essas palavras no coração dela. Ela não bebeu o veneno. Ela tinha o coração no Senhor, e apesar do erro daquele sacerdote, ela se explica, ela fala: estou derramando a minha alma está profundamente triste. Então quando Eli entende, ele agora passa a ser profeta de Deus. Ele fala: o Senhor te abençoe, ouça a sua oração. Ela reconhece aquilo como vindo da parte de Deus, ela crê. Irmãs, ela saiu de lá grávida? Não.
Eu nem falei por que ela derramou a alma de tristeza, mas vocês sabem, né? Ana, uma mulher estéril, não podia ter filhos. Eucana humilhava, zombava, provocava. A Penina provocava. Eucana dava muita comida boa para ela. Não te sou melhor do que 10 filhos. Cuidava da esposa, amava a esposa. Mas Ana ainda assim era triste. Ela derrama essa tristeza diante do Senhor, recebe essa palavra do profeta. E a Bíblia diz que ela se levantou, comeu, e o seu semblante não era mais triste. Agora veja, ela saiu dali grávida? Não. As circunstâncias não mudaram, mas o coração da Ana mudou. Já não era mais o seu semblante triste. Ela creu, mesmo sem ver, ela creu. Voltou para casa e você sabe o que aconteceu. Ela gerou Samuel, eu o pedi ao Senhor, e ela consagrou o seu filho ao Senhor, ainda pequeno, mesmo num momento difícil, onde Deus não falava, onde os filhos de Eli desonravam a Deus, onde Eli, o próprio sacerdote, honrava os filhos mais do que a Deus. Era uma situação difícil, ainda assim ela cumpriu a promessa que havia feito ao Senhor, ofereceu o seu filho, e ele foi o maior profeta da história de Israel. Deus mudou as circunstâncias de Ana, mudou, diferente de Paulo. Mas primeiro ele mudou o coração. Deus transformou a tristeza em alegria. Quando Jesus está ali, quase perto de ir para a cruz, ele vai falar sobre isso. Ele fala, a mulher quando está para dar à luz, ela sofre dores. Mas essa dor se transforma em alegria quando ela recebe o seu bebê nos braços. E ele estava dizendo isso porque os discípulos iam sofrer com a partida do Senhor Jesus, mas aquela tristeza seria transformada em alegria. E nós temos tantos textos, Isaías 61, nós temos vários textos nos profetas falando dessa transformação de tristeza em alegria. E é isso que Deus quer fazer com cada uma de nós hoje, recolher as nossas lágrimas nesse odre, nesse ambiente de transformação, mudando o nosso coração. Amadas, a minha pergunta é, Ana foi ao lugar certo? O apóstolo Paulo foi ao lugar certo? E Deus entrou na história da vida de Ana, assim como ele já estava na história da vida de Paulo. E é interessante pensar que Deus, Ele quer entrar na nossa história também. E quando Ele entra, é tão bom. Como eu disse, a gente não está isenta de sofrimento, de dor, mas a gente tem a companhia das companhias conosco. Quando a gente tem a presença de Deus, nada nos falta, como os discípulos disseram. O Senhor pergunta, porventura lhes faltou alguma coisa? Senhor, nada nos faltou. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem alegria. Quem tem o Filho tem sustento. Quem tem o Filho tem esperança. Quem tem o Filho tem paz. Quem tem o Filho tem tudo. Você vai ter tudo se você tiver o amor do Pai. Você vai ter tudo se você tiver o Senhor como Rei e aquele que escreve a sua história. Mas vá até Ele. E é interessante pensar que esse Deus, Criador dos céus e da terra, não somente Criador, mas sustentador de todas as coisas. Esse Deus, a Bíblia fala, Isaías 40, está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, reinando absolutamente. Ele sabe o nome de cada estrela no céu. Ele sabe da sua história, mas Ele não é um Deus super ocupado, que está no seu gabinete, indiferente ao que acontece na minha e na sua vida. Ele é um Deus que vem até perto de nós e bate na porta da nossa casa. Ele bate na porta do nosso coração. E depende de nós abrirmos essa porta ou não. Ele não é indiferente, Ele se importa. Ele abriu o caminho. E Ele quer entrar na nossa história, assim como Ele entrou na vida de Ana. Então, acredito que todas nós aqui já fizemos isso, né? De entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Mas nós podemos nos aprofundar nesse caminho de entrega, minhas irmãs. E eu sinto que é o que o Senhor quer fazer conosco. Aprofundar o nosso amor por Ele, aprofundar a nossa satisfação nele, essa sensação de que nada falta,
porque eu tenho Ele. Feche seus olhos. Entra em nossa história, Senhor. Mais e mais, entra na nossa história. É tão bom poder confiar nesse Teu cuidado, Senhor. Nesse Teu poder absoluto, nesse amor que não muda, que não falha, mesmo quando nós erramos, o Teu amor permanece sobre nós. O Senhor é um Deus tão grande, não há falta em Ti, não há falta alguma em Ti, nada que nós pudéssemos completar no Senhor. O Senhor é pleno, é absoluto. Mas ainda assim, o Senhor nos chamou para estar perto. E o Senhor pagou caro por isso, Senhor. Esse caminho foi aberto, o véu se rasgou, nos tornamos Teus filhos, Tuas filhas, pela fé em Jesus Cristo. Graça sobre graça nós recebemos. E Pai, nessa tarde, nós queremos dizer mais uma vez que nós Te amamos, Senhor. E queremos que o Senhor escreva a Tua história na nossa vida. Nós não queremos ser autoras da nossa própria história. Porque quando o Senhor nos formou, e eu sei disso, o Senhor já tinha em mente tudo para nós. O Senhor já conhecia esse dia. Não somos fruto do acaso. O Senhor nos amou na eternidade, conhecia cada uma de nós aqui, Senhor. Nós nos oferecemos e nos rendemos a Ti mais uma vez hoje. E pedimos, escreve a Tua história. Endireita os nossos caminhos. Senhor, se nós temos nos desviado, se temos tido outros amores, nós Te pedimos perdão hoje e clamamos, atrai mais uma vez o nosso coração e reina de forma absoluta sobre nós. Entra na nossa história com poder. Entra na nossa história com poder e glorifica Jesus ao longo da nossa história, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus.